nós vamos comentar aqui, dando continuidade, sobre a questão, então, da RDC 222 de 2018, né, que tramita para nós aí em relação à questão dos resíduos, e a inter-relação que ela tem com a questão das infecções hospitalares, tá, dos comitês e dos controles de infecção hospitalar, que é algo que cumpre-se, né, faz parte da legislação também da enfermagem, então ela correlaciona-se de forma global exatamente com essa análise e toda a legislação. Então, devolvendo aqui o que a gente tinha começado a comentar na nossa aula passada, antes até do que questionamos e falamos também aí sobre o artigo, né, que deixei para vocês a aula. Então, trazendo aqui para vocês, nós temos, colocando aqui, vamos lá, sobre a questão da legislação ambiental. Então, trazendo aí para nós, exatamente uma questão que eu quero trabalhar aqui com vocês, é uma metodologia, inclusive, muito veiculada até mesmo nos Estados Unidos, que são as políticas do tolerância zero. Só assim, pessoal, nós vamos conseguir trabalhar e trazer à tona a possibilidade de conseguir gerenciar melhor nossos resíduos pela RDC e não só isso, mas também conseguirmos trabalhar melhor com a aplicação para evitar, para que não aconteçam mais infecções hospitalares. Tá? Então, a questão da tolerância zero, eu vou mostrar aí para vocês, ela vai nos trazer que você não tem a possibilidade, você não pode trabalhar com uma outra coisinha que aconteceu, vou relevar. Não. Falou sobre a questão de legislação, pessoal, a gente tem que cumprir. Tá? Falou sobre a RDC 222, sobre a questão do bom treinamento, sobre a questão de explicar melhor sobre como se fazer a possibilidade de evitar que essas infecções aconteçam, para evitar, para você poder fazer com que não tenhamos contaminação com resíduos, você precisa fazer valer a legislação. E você só vai conseguir fazer valer a legislação se você cumprir ela fielmente e com tolerância zero. Bom, o Panorama de Saúde Brasileira, basicamente, pessoal, mostra para a gente que a enfermagem é o grande protagonista, né, desse processo. Tem um aumento dos custos de tecnologia, honorários, exames e procedimentos, tem aumentado constantemente, e isso às vezes está aumentando, você poderia dizer, pô, mas tecnologia é um aumento bom, está aumentando esses custos, mas não, está aumentando o custo de tecnologia, honorário, etc., muitas das vezes porque esses pacientes estão ficando mais tempo internados, tá? E ao ficar mais tempo internados, eles vão produzir, obviamente, muito mais, vai trazer, na realidade, muito mais custos. E quem é que quer paciente lá? Quem é que quer paciente dentro da clínica? Quem é que quer paciente internado? Não, a gente quer paciente em casa e bem, a gente quer a população sadia e bem. Né? Esse é o nosso grande interesse. Então, eu trago aqui para vocês, e o cumprimento da legislação tem que seguir à risca, tem que ser com tolerância zero, sob qualquer ótica de erro. Falta ainda muito planejamento, é algo que, infelizmente, passa-se. Eu bato muito nessa tecla, eu participei hoje de reuniões do NDE, do Núcleo Docente Estruturante da FACT, nós estamos fazendo uma série de boas, excelentes reuniões, na realidade, com a professora Dayana, trazendo exatamente essa questão. Nós precisamos fazer com que, não só a parte técnica mesmo dos cursos de saúde, da enfermagem, tenham excelentes procedimentos, análises, etc., mas a questão da gestão é muito importante, porque esse panorama, não adianta nada você ter um excelente conhecimento, você ter uma excelente competência, sendo que você não tem estrutura, não tem gestão. Eu brinco dizer que é como se você pegasse uma Ferrari para andar numa estrada de terra. Então a gente traz aqui muita dessa questão de conhecimento, muita questão de competência, mas você tem que saber dirigir tudo isso, porque falta muita fiscalização, tá? O Código de Defesa do Consumidor está cada vez mais aí. Você acha que antigamente, o que acontecia muitas das vezes? As pessoas eram maltratadas dentro de uma clínica, dentro de um ambiente de saúde, não só isso, mas em um monte de outros lugares. O que acontecia? Você comentava antes, né? Não tinha internet da vida, não tinha aí como, né? Vejo sempre aí, acompanho também o seu blog aí, Manu, e vejo o tanto que você fala, né? Sobre várias coisas,
sobre várias possibilidades, etc. Tenho acompanhado, você está pensando que eu não vejo lá o que você está postando também, tá? Vejo que vocês postam também. E isso é interessante. Por quê? Porque antigamente, pensa comigo, se você tinha um péssimo atendimento, tá, na parte de saúde, vai, por exemplo, você... e o pessoal não tá nem aí, não. O pessoal está fazendo o quê? Eles estão nominando, eles colocam tudo, põem foto, põem um monte de coisa. Se você antigamente era bem tratado, você passava por um processo, eu fui surpreendido, foi muito legal o atendimento que eu tive no hospital tal, na clínica tal. E aí a galera contava ali, às vezes, para 2, 3 pessoas, né? Na família, uns amigos e tal. Quando você é maltratado, você conta para 10, 20, 30 pessoas. Só que agora, com o advento da internet, você fala bem quando você é bem atendido, você tem uma coisa e joga na internet, mas quando fala mal, aí que dá ibope, né? Quando tem algum problema, quando você precisa meter até um grande amigo meu, que é o proprietário até do site do Boca do Trombone, a hora que, como o povo fala por ele gosta do mal feito, na hora que tem algum problema, alguma coisa que acontece, aí que a galera desce o pau e conta e mostra tudo. E isso, gente, tem um alcance que vocês nem imaginam, tá? Como, por exemplo, as questões que eu sempre bato na tecla das famosas fake news da vida. Você dá quando você nem vê... Eu me lembro bem, há muito tempo atrás, na época que estava começando essas coisas de memes e não sei o que lá e tal. Eu conversando, rindo com um amigo meu, eu fui lá e eu criei um meme, uma ideiazinha lá. Quando eu menos percebi... Eu até brinquei, olhei no celular da minha mãe, já estava num grupo dela, enfim, o negócio rodou, que é uma maravilha. Então, dentro desse preceito, pessoal, a gente precisa não só preocupando só com a questão social, com a questão de ser exposto. Não faz mais do que a nossa obrigação de tratar as questões boas, de tratar as questões de forma bacana. Mas lembrar-se que o paciente sempre está cada vez mais conhecendo de seus direitos, sabe se houver alguma negligência, tá? E hoje, obviamente, temos altíssima concorrência, custos progressivos, a eficácia. Hoje o paciente sabe disso. Vocês mesmos sabem muito bem que teve uma época aqui em Uberaba que tinha um determinado hospital aí particular que teve vários índices de infecção hospitalar e uma galera não queria ser internada lá. Vários médicos não queriam operar lá, os enfermeiros não queriam trabalhar lá. Por quê? Porque tinha altos índices de infecção hospitalar. E a infecção hospitalar não é uma bactéria chamada infecção hospitalar que vai lá e pula pela chaminé do hospital à noite. Não é. Ela aparece por conta, principalmente às vezes, de falta de treinamento, de falta de planejamento em algumas questões que levam exatamente ao aparecimento dessas doenças. Bom, comentei com vocês na aula passada, tá, que esses erros, esses problemas de infecção, elas excedem a tragédia do World Trade Center em 14 vezes, ou seja, como se fosse uma tragédia do World Trade Center a cada 25 dias. Tá? Você tem muitas mortes, né, decorrentes de erros de medicação, você tem vários problemas de prescrição, mais de 2 bilhões de dólares por ano, perdas anuais de recursos, enfim, gente, é um negócio que precisa se trabalhar com grande atenção, tá? Que às vezes a gente pensa, poxa vida, o paciente teve a infecção ou teve o problema, e aí ao ter esse problema, ele, sei lá, a culpa não foi minha. Não, a culpa é de todos, por principalmente está faltando algum planejamento aí, tá? O Instituto de Medicina, tá? O Institute of Medicine, né, tem várias... tem vários sucursais aí no mundo, mostra que a segurança do paciente no sentido de você... Por que eu também estou trabalhando tudo isso? O que tem a ver com a nossa legislação ambiental? É porque a falta de respeito a ela leva à falta de segurança para o paciente, que é um problema grave. Geralmente, ela não é uma culpa dos profissionais de saúde, tá? Ela é uma culpa sistemática, ela é uma culpa do processo. Não vai existir nenhum profissional de saúde que vai lá e fala assim, não, eu vou, sei lá, vou ser um terrorista aqui, eu vou lá pegar uma bactéria X e vou trazer ela para dentro aqui. Não vai fazer isso, mas você faz isso, às vezes, de forma inadvertida, por falta de treinamento, por falta, às vezes, de trabalhar bem dentro do processo. E cada sistema desse é desenhado para exatamente focado nos resultados. Os resultados são, muitas das vezes, também, é óbvio, financeiros, tá? Dentro dos hospitais privados, isso daí é uma realidade, a gestão do hospital privado prevê e verifica muito isso.
é nítido que, inclusive, tem, mas tem menos desperdícios, às vezes, nos hospitais privados do que nos públicos, tá? Porque, às vezes, foda-se o dinheiro público e tal. E não é bem isso, é o nosso dinheiro também. Então, tem que ter essa gestão hospitalar lá também. Mostra que se o resultado é ruim, não é porque é uma falha profissional, é uma falha do sistema a ser trabalhado. E a solução, às vezes, não está em alta tecnologia, pessoal. Às vezes a solução está numa questão que agora vem sendo suscitada cada vez mais, né? Que são essas questões voltadas e viradas aí para o nosso queridíssimo, entre aspas, coronavírus, que fez com que a galera resolvesse finalmente lavar melhor as suas mãos, higienizar os seus locais de trabalho, higienizar a sua casa. Poxa vida, foi preciso de uma pandemia para que isso existisse. E eu estou aqui realmente muito esperançoso que acabe logo essa maldita dessa pandemia e eu consiga ver também algumas realidades das doenças infecto-parasitárias também caírem. Essa é a nossa esperança. Mas foi preciso um negócio tão drástico para isso acontecer, né? É por isso que, por que a gente resolveu tomar tento, como assim se diz, né? Por que a gente resolveu dar um jeito na vida? Porque precisou aparecer um vírus mortal aí que fizesse com que a gente passasse a ter um pouco mais de preocupação. Então, lembra que eu comecei lá, né? O primeiro slide nosso da tolerância zero? A tolerância zero está passando a existir. Não sei se vocês viram, saiu hoje essa notícia. Nossa vizinha, Uberlândia aqui, é a cidade mineira com mais casos de Covid. Passou Belo Horizonte, passou a capital mineira. Então, olha só a preocupação que está se tendo. Porém, ao mesmo tempo, é uma defesa que eu faço do Uberlândia, porque a galera está testando pra caramba lá. Isso, para mim, é o principal. Para mim, é o método ideal. É você testar a população como um todo, pesquisar cada vez mais o que está acontecendo, mas aí já vem um monte de problemáticas aí sobre reinfecções, que eu particularmente acho bem raro de acontecer, mas beleza. Então, o que tem acontecido? Tem se feito essas análises, tem se trabalhado com a tolerância zero para que você, às vezes, uma simples lavagem de mão, uma simples higienização correta do local. Então, não está aqui, ó, não está em alta tecnologia o problema. Às vezes está em simples fatos e bons treinamentos. Tá? Então, a qualidade para a gente trabalhar com um meio ambiente saudável, com a legislação de forma a ser efetivamente seguida, auditada, faz com que a qualidade de saúde, então, seja o grau pelo qual os serviços de saúde aumentam para indivíduos e populações e a probabilidade de resultados desejados, que sejam consistentes com o conhecimento profissional. É a história da Ferrari na estrada de terra. A gente traz muita coisa bacana aqui. A gente vem se reinventando, mostrando para vocês uma série de análises, uma série de ajustes, tentando sempre melhorar. Nós aqui, enquanto Factos, né, falando para vocês aí, vocês devem ter recebido também até um questionário aí da professora Dayana, se não, até vou mandar lá no grupo para dar uma reforçada, que a gente está preocupado em saber como é que está chegando, como é que está indo essa questão aí de essa reinvenção. Vocês viram aí na foto que eu mandei para vocês, eu me reinventei daqui, consegui aqui um microfone de captação, coloquei, parecendo um blogueiro mesmo aqui, né, voltado por tanto de coisa aqui, mas para quê? Para que eu consiga tentar trazer para vocês o máximo de coisa boa, de conhecimento, de trocar ideia. Fizemos aí uma série de procedimentos, trouxemos vários palestrantes para a gente poder fazer essa coisa. Eu estou acabando até gostando desse negócio. Só faz falta, eu gostaria muito de estar na sala de aula. Né? A gente acha bom aqui, eu estou tentando me profissionalizar um pouco mais. Meu irmão montou essa parafernália aqui para mim, ele mexe com isso, né? Então ficou até bacana, que eu estou até gostando desse negócio, mas ao mesmo tempo faz tanta falta, né, a gente no nosso contato, a gente, né, poder falar, né, olhar e tal, mas vai voltar, se Deus quiser, as coisas vão melhorar bem, mas a gente vai tentando daqui também fazer o melhor aí para vocês. E dentro dessa análise, veja, por que às vezes o processo não está centrado pura e simplesmente no profissional, e sim num sistema. A qualidade assistencial é um caminho contínuo. Veja que então ela sempre tem a continuidade e nada vai adiantar, né? Primeiro que você tem que ter habilidade, você tem que ter atitude. Você não vai ter atitude se você não tiver uma boa habilidade e você não vai ter nem atitude nem habilidade se você não tiver conhecimento. Então é por isso que a gente sempre tem trazido, sempre tem conversado e principalmente aquela velha história que eu falo para vocês, trazendo a sensação de pertencimento.
para você entender para que a gente está vendo tudo isso. Por que a legislação ambiental? Por que às vezes alguns de vocês, antes de começar a matéria, falou, pô, legislação ambiental, para quê? Não, eu vou te mostrar o para quê, te mostrar o porquê, na realidade, não só o para quê, né, que é o momento, é a ideia que você vai ter aqui, trazendo para vocês essas habilidades, esses conhecimentos. Só assim, e aqui, pessoal, é tudo interrelacionado. Se você não tiver conhecimento, você não tem atitude, tá? E você não tem habilidades. Se você não tem habilidades, você não vai ter atitude, você não vai ter conhecimento. Se você não tem atitude, você também não vai ter conhecimento, porque você não vai correr atrás disso, você não vai ter habilidades, você não vai melhorar como pessoa. Até a novidade que eu disse que traria para vocês é sobre algo que, assim, muito me interessou, muito eu vi. Eu tive um amigo que me convidou nesse momento atual aí de pandemia, até para uma oportunidade de trabalho. Só que teria que me mudar para Belo Horizonte, então, pelo menos por enquanto, eu não tô interessado, não. Mas aí eu vi essa necessidade que ele teve para mim. Depois, eu comecei a aproveitei, por curiosidade, comecei a dar uma geral em relação a propostas, a coisas que temos aí na área de saúde, de empregos e tudo mais, e de bons salários. E uma das coisas que me chamou muita atenção, vários alunos sempre me pediram muito isso, eu sempre bato nessa tecla, e agora eu resolvi me profissionalizar no negócio. Uma das necessidades, talvez assim, a principal necessidade junto do conhecimento na área, é claro, né, de saúde, é inglês. Então, eu me inscrevi porque eu dei uma boa pesquisada, consegui uma análise boa aí com o pessoal, que é uma plataforma online de inglês. Aqui nossa aula não é para isso, mas depois quem tiver interesse, eu explico um pouco mais na plataforma, eu vou lembrar para vocês lá no grupo, e obviamente quem tiver interesse eu converso individualmente, tá? Para explicar um pouco mais sobre essa plataforma de inglês, e ela é online, tá? Exatamente porque obviamente não tem como a gente fazer isso em sala de aula agora, e com um preço extremamente acessível, que te dá formação em inglês, e te dá certificado, te dá diploma, e isso também para vocês amanhã como enfermeiras formadas e sabendo falar inglês é essencial e faz com que os salários cresçam aí na ordem de 60% a 62%. Mas a gente fala disso depois. Trabalhando de volta cá. Essas habilidades, essas atitudes, esses conhecimentos conseguirão te transportar a um processo contínuo e síncrono, onde pessoas, estrutura e processos alinhados vão conseguir chegar no famoso PDCA. O PDCA é exatamente quando você, então, conhecendo a legislação, conhecendo todos esses processos, tendo essa atitude, tendo conhecimento, tendo habilidade, você vai poder planejar aquilo que você quer. Você vai poder planejar este procedimento, melhorar a questão do gerenciamento de resíduos, melhorar a questão de aplicabilidade de diminuição de infecções hospitalares, definindo objetivos e os processos. Depois que você planejou bem, você vai executar, implementar tudo aquilo que você aprendeu. E depois você vai monitorar se está dando certo. E aí, ao monitorar se está dando certo, se deu certo, ótimo. O que eu posso melhorar ainda mais? Talvez isso ou aquilo. Tá, isso ou aquilo, você vai planejar de novo como você vai executar e checar se ficou melhor ainda. Ou, na hora que você checou, não está tão legal? O que você pode fazer para melhorar na próxima vez? Para poder mitigar ou reduzir esse erro? Não sei, vamos planejar? Vamos. E aí você vem com esse ciclo contínuo de qualidade voltado ao PDCA. E a tolerância zero, pessoal, que eu estava comentando com vocês, ela é uma política que existe, né? Ela é muito conhecida, inclusive, nos Estados Unidos. Ela foi até colocada à prova de uma forma completamente inadequada, como aconteceu agora, essas questões aí de racismo e tudo mais. Então, foi uma questão triste aí da história da polícia americana. Mas, trazendo a parte que é interessante, que é um modelo para o mundo, a questão da tolerância zero, que é a política criminal dos Estados Unidos. Uma punição extrema para qualquer mínimo delito, tá? Independente da culpabilidade ou condição atenuante, você é preso, você vai ser preso, assédio sexual, dirigir alcoolizado, até o uso de internet inadequada no trabalho pode dar cadeia nos Estados Unidos. O que acaba acontecendo? Não fico feliz de falar sobre isso da raça humana, mas quando a gente pensa bem na culpabilidade, tem até um autor, Dostoiévski, que fala muito sobre isso no livro Crime e Castigo, que a gente só respeita se a gente é punido, né? Se há uma punição, você respeita, não é pela consciência, né, de que você pode beber, por exemplo, e dirigir, você pode provocar um acidente. Não. Então, agora o
negócio é igual acontece muito nas capitais, principalmente, né? As blitz da lei seca, que você pode ser preso e tudo mais. Na verdade, nem preso vai direito, você só tem o carro apreendido. Então, nos Estados Unidos não tem isso. Você vai preso mesmo. É tolerância zero. Então, faz com que, se é tolerância, não quero saber, aconteceu qualquer coisa, tolerância zero. Você vai preso, você vai ser condenado e tudo mais. Então, o que fez com que as pessoas fizessem? Não cometessem crimes. Infelizmente, baseado no castigo. Mas, deu certo. Para nós, também vai ser a mesma coisa. Tolerância zero para o cumprimento da lei, tá? Das legislações ambientais, do gerenciamento correto dos resíduos, o planejamento completo, o planejamento total em relação ao cumprimento das higienizações e processos inerentes às comissões de infecção hospitalar. Só assim, gente, a gente vai conseguir. Igual agora essa questão aí do Covid, tolerância zero, tem que sair de máscara, tem isso, tem aquilo, barreira sanitária, não sei o que e tal. Se não é assim, isolamento, não sei o que, se não é assim, o vírus continuará se espalhando. Então, ou a gente toma uma atitude drástica com tolerância zero, ou não funciona, tá? Aqui mostra exatamente esse gráfico. É infeliz esse gráfico, né, do ponto de vista humano, né, mas veja que à medida que aumenta a quantidade de prisões da população, no mesmo setor, de forma completamente antagônica, quanto mais prende-se pessoas, menor é a taxa de crimes. Então, ou seja, a pessoa pensa no castigo e resolve não cometer o crime. E aí, isso é baseado, pessoal, mais ou menos numa teoria que a gente dá o nome a ela de teoria das janelas quebradas. Não sei se vocês já ouviram falar. Essa teoria da janela quebrada é uma teoria interessante. Por exemplo, vocês que estão vendo aí essa janela, essa vidraça quebrada. Quando você, perguntando aí para vocês, poderiam me responder aí pelo chat ou via áudio para mim. Quando você vê uma imagem como essa daí, dessa janela, o que te vem à cabeça? Contem para mim. Pensem bem e me respondam. Que palavra vem à cabeça quando você vê essa imagem, né? A Érica falou em vandalismo. O que mais? O que vocês, quando está passando na rua e vê um local, uma empresa, sei lá? Vandalismo mesmo. Vandalismo. O que mais? Quando você olha, você está de frente a essa janela aí e de repente olha para ela, que sensação te vem à cabeça quando você vê essa janela? Sim, a Paula falou, vou querer arrumar. Exato. E vai ter muito a ver o que eu quero comentar com vocês. Mas imediatamente, quando você olha, você passa numa casa, vamos supor que você é numa casa, ou isso é num hospital, sei lá. E você olha tá passando na rua e olha para essa janela, o que parece? Esse lugar parece o quê? Parece que está o quê? Abandonado. Exatamente. Parece um lugar abandonado. Parece um lugar desleixado. E aí eu pergunto para vocês, se vocês derem uma olhada nessa foto, se você pegar aí nela, por exemplo, ela tem aí, sei lá, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 72 vidros aí, sei lá. Vocês acham mesmo que juntaram-se 72 vândalos com cada um com uma pedra na mão e cada um tentou acertar um lugar? Não, provavelmente eu acho que não foi isso que aconteceu. Pensem comigo o que é a teoria das janelas quebradas. Imaginem vocês que, sei lá, passou um vândalo lá, um maluco aí qualquer, e jogou uma pedra e quebrou essa vidraça, beleza? O que acontece? Quebrou uma vidraça. Se você não faz, igual a Paula falou aí, se você já não tem um interesse, assim, peraí, eu preciso, tolerância zero, quebrou uma vidraça. Não, mas tem 72 outras. Não, quebrou uma, você vai lá e arruma. Porque se você não tem esse regime de tolerância zero, se você deixa passar uma vidraça, olha o que acontece com as outras. Dá a sensação, quem passa, que é um lugar abandonado. Então, peraí, então se dane, lá, vidro quebrado, e começa a quebrar outros. É mais ou menos assim que funciona. Quando você tem o princípio da tolerância zero, você faz com que a tolerância zero evite-se que a famosa bola de neve, que uma vidraça quebrada faça você começar a quebrar várias outras. Que um pequeno resíduo que você não separou direitinho, baseado na RDC 222,
um resíduozinho que foi lá misturado, começa a se gerar cada vez mais resíduos. É uma lei que você não... É uma lavada de mão que você não fez de forma adequada, que você espalhou o vírus. É uma devidamente... a higienização das mãos lá dentro da clínica ou do hospital, ou do ambiente de trabalho, ou da instrumentação como enfermeiro, que você deixou passar, que causou a doença no paciente. É uma coisinha ou outra que você falou, não, tá tudo certo, é que leva à questão do aparecimento dos outros problemas. Então, aconteceu qualquer probleminha, a gente tem que ir lá e resolver. A gente tem que ir lá e fazer tolerância zero. Tá? Não é para você, ninguém aqui também sair feito maluco e querer também, né, ficar querendo resolver tudo, ou, sei lá, ou com muito rigor, tá? Tudo tem bom senso, beleza? Mas, obviamente, é muito interessante que você não deixe as coisas passarem. E se você for deixando passar, vai acostumando e vai abandonando o teu processo, certo? Então, essa que é a nossa teoria das janelas quebradas. E como eu devo aplicar, tá? Aí nós temos, inclusive, um paper aí, né, de um hospital inglês, que mostra exatamente como é que você teve a melhoria, né, você teve a melhoria a baixa, na realidade, de infecções hospitalares, quando você conseguiu aplicar o conjunto de medidas de tolerância zero, tá? Seriam, então, intervenções. Em inglês, eles chamam de pacote de medidas, ou também chamado de bundles. Esses bundles são conjuntos de medidas que você executa em conjunto com base nos resultados melhores do que individualmente. Se você for lá, por exemplo, e fazer com que não, você vai em cada janelinha dela lá para arrumar, não, você pode arrumar se você deixar acontecer aquilo, né, que eu não que se espere, mas se você atua em conjunto, tem resultados melhores do que executados individualmente. Tá? Principalmente com essa questão, né, da nossa prática em saúde, da medicina baseada em evidências, e como você pode solucionar ela de forma aplicável e de forma ideal, né? Essa é o nosso grande interesse nesse sentido. Só vendo aqui, você não está vendo, é porque você deve ter apertado aí, Manu, você deve ter apertado para fixar. Vê se você consegue encontrar em um alfinetinho, um negócio assim no aplicativo, que aí você clicando nele, é porque você deve ter fixado a minha imagem. Então, não precisa ficar só a minha imagem, não. Pode clicar que provavelmente vai aparecer a apresentação. Mais alguém? Não, mas o restante, pessoal, vocês estão vendo a apresentação aí? Tá tudo certo? Porque eu tenho como... Tá? Beleza, Érica. Então, até para depois no YouTube, eu teria que editar, então tá tudo certo. Depois você verifica aí, mano. Aí, ó, beleza. Então é isso. Então, ó, o que a gente tem aí? Algumas considerações. Principalmente também na questão privada, mesmo privada ou pública, a gente tem que demonstrar para as direções dos hospitais, das clínicas, o retorno financeiro que a prevenção e controle da infecção hospitalar possui. Tá? Porque a expectativa do nosso cliente, do nosso paciente, em primeiro lugar, é recuperar a sua saúde o mais rápido possível, tá? Ser tratado com educação e cortesia, isso é o mínimo, né? Tem paciente algum que vai estar no hospital ou na clínica por querer, né? A não ser clínicas de estética, né? Aí sim você está lá, porque você quer. O que ele quer é estar num ambiente agradável, ele quer ter uma alimentação saborosa nos casos de hospitais e principalmente não contrair nenhuma infecção hospitalar. Tá? E por quê? Porque o perfil do nosso paciente é cada vez mais exigente, cada vez mais informado, cada vez mais conhecedor dos detalhes técnicos. Tá? Eu venho vendo, por exemplo, nessa época, principalmente de pandemia ou outras coisas, a gente virou uma consulta ambulante. Tem vários amigos meus que vêm me consultar, entre aspas, sobre algumas questões, mas muitos deles não vêm só me perguntando sobre sintoma nem nada. Vem, ora por bem, ora por mal, já informado, já leu no Google, né, sei lá. Mas pelo menos eu até tenho comentado com eles, tenho até pelo menos passado algumas fontes confiáveis para eles, para não vir aqui também lendo coisas absurdas por aí, achando que é verdade. E qual que é? Olha só. Hoje é precificado, em média, um custo mensal de torno disso na Santa Casa, tá? Você colocando uma média aí de Santas Casas e tudo mais. O custo médio mensal para você fazer um bom controle de resíduo, um bom controle de processo de controle de infecção hospitalar, custa em torno de R$50 mil por mês, R$49 mil, onde 53,6
são recursos humanos, 36 são insumos, higienização, etc. E infra, né, de bonitinho e tal, em torno de 10%. Mas olha só, você vai gastar esse valor para economizar tanto dinheiro e tantas mortes, né, de alguns pacientes, porque o hospital tem como interesse que não sejam contraídas infecções, que não sejam transmitidas essas infecções, que não gerem os custos extraordinários, que acabam sendo um desperdício, que o paciente que quer ficar lá internado e gastando tanto dinheiro em relação a, não o paciente, mas o hospital, muitas das vezes, tá? Porque existe aí algumas questões de vários planos de saúde, inclusive, que depois podem ter a possibilidade de jurisprudência de cobrar do hospital. Porque se ele descobrir que o hospital se fez negligente, fazendo com que o paciente pegasse essa infecção, o plano de saúde tem que, por obrigação, que cuidar do paciente, mas depois ele pode cobrar esse hospital. Então, você também evita a geração dos micro-organismos multiresistentes, que são exatamente aqueles que são os provocadores de infecção hospitalar. E, obviamente, evitar que o impacto gere isso também para impactos familiares, até com óbitos, impactos sociais, né? Enfim, vários outros critérios que a falta de cumprimento da legislação pode trazer. Tem um estudo aqui que eu trago para vocês, de um hospital inglês, que mostra, né, foi um teste que tinha uma taxa de infecção hospitalar aí em torno de 10%, tá, dos seus 4.000 pacientes. Demonstrou, olha só esse dado, os pacientes chegam a gastar 3 vezes mais do que um paciente sem infecção hospitalar. Isso representa, nesse estudo, um custo adicional que foi de 3.154 libras, que aí, né, graças a essa maravilhosa, entre aspas, pandemia, não é mais nem 9 mil, preciso até atualizar diariamente quase com essa alta de dólar e euro, isso aí não dá 9 mil, não, dá uns 15, 16 mil reais. Além do paciente estar internado numa taxa aí de quase 14 dias mais. E às vezes, infelizmente, até vindo a óbito, tá? Não só ficando 14 dias a mais. E aqui, como é que se fez essa média? Mostrou que o paciente sem infecção hospitalar tem aí um custo médio de R$ 4.884. Quando ele já começa a desenvolver infecções hospitalares, ele já passa a ter, se for urinário, o custo médio aí de 8 mil e pouco, respiratória 12 mil, cirúrgica 9, sepse, né, corrente sanguínea 21 mil. Então, ou seja, 14 mil reais aí de custo total, que dá aquela média que eu mostrei aqui para vocês de quase, né, mais ou menos 15 mil reais. Tá? E além do custo médio, então, dele ser 3 vezes mais caro do que um custo de um paciente que entra, tratado e curado e tem alta. A internação que provém também aquela questão dos 14 dias, ó. Sem infecção, 8 dias o paciente se interna, às vezes com algum probleminha, ele é tratado, 8 dias, mesmo até que se for uma infecção, tem o tratamento, 8, 10 dias, ele vai embora. Deu infecção hospitalar, urinária, respiratória, cirúrgica, sepsis, ele vai ficar 14, 20, 14 ou 10 dias a mais. Gente, isso não tem cabimento. E é tão... Imaginar que isso tudo advém de bactérias, vírus, etc., que são controláveis graças a cada um de nós. Cada um de nós fazer o nosso papel, fazer a nossa higienização, tolerância zero, tá? Segregar de forma correta o resíduo, evita tudo isso daí. E as partes mais drásticas, né, que aí traz uma ideia legal, que foi o impacto, né, do uso racional. Tá? Isso foi no hospital em Toulon, na França, mostrou que o que eles fizeram de acordo. Se a gente tivesse aí uma redução de quase 70% dos gastos com os antibióticos, eles pegariam esse valor desse investimento e investiriam na própria unidade, investiriam em locais melhores de descanso, por exemplo, para os enfermeiros, para os médicos. Tá? Então, eles implementaram um protocolo de prescrição. Tá? Isso foi um teste que começou em meados de 95, tá? Mantendo aí características do paciente, estoque, etc. E conseguiram reduzir absolutamente, tá? Por quê? Olha só uma análise rápida aí para vocês dos custos, tá? Que alguns antibióticos, principalmente antibióticos que são extremamente caros, né, podem trazer se você tiver aí um paciente com infecções hospitalares. Então aí traz para nós exatamente algumas questões que, por exemplo, paciente com Staphylo aureus pode custar aí até R$ 6.400 o Targocid, por exemplo. Quando tem pseudomonas, principalmente pulmonar, pode ser de pele, o Tienan, que chega a custar aí R$ 5.691. Por quê? Porque algumas bactérias, por exemplo, se for a garamicina, é R$ 30, porque às vezes é só um tratamento dela. Agora, quando pega uma multiresistente, esses antibióticos são bem mais caros. Tá? Na Klebsiella, que principalmente dá pneumonia, tá?
Começa com uma Vamin, tá? Que é uma MKS, 300 e poucos reais, pode chegar a quase 5.700 reais se ela se torna multiresistente por conta de uma infecção hospitalar. O enterococcus, que você pode começar aí, né, já começa caro com a Vanco S 350, já vai para o Sinercid, que é 8.000 reais, tá? E que custo talvez teria você evitar que o paciente desenvolvesse a infecção hospitalar? Está prescrito, é legislação. Uma lavagem de mão, sei lá, 50 centavos. Eu fiz até uma ideia aqui, quanto custa lavar a mão, sabão, sei lá, água. Um exame laboratorial que evita que às vezes haja, isso aí é uma parte mais do médico, né? Que evitaria que às vezes prescrevesse para um paciente determinado antibiótico e esse paciente desenvolvesse infecção hospitalar, é uma bactéria multiresistente a um antibiótico forte que ele receitou. Mas poderia dizer, mas como que o médico receita um antibiótico sem fazer exame? É o que mais tem. Quantas vezes vocês já foram no hospital? Ou minto, ou foram, sei lá, foram atendidos com às vezes uma dor de garganta ou qualquer coisa, infecção urinária, o médico olha e fala, se bem que na garganta que fala mais, isso aí é virose. Aí vai lá e te taca um antibiótico. Mas espera aí, antibiótico é para bactéria. Ele nem fez um teste em você e vai lá e te mete um antibiótico forte, você toma lá alguns dias, acaba acontecendo o que eu falei na aula passada, você desenvolve uma bactéria extremamente resistente a esse antibiótico. Então, gente, lembrando também, né, tudo isso que eu falei da legislação, de todos esses processos aí que embasam, né, as políticas de gestão de resíduos de infecção hospitalar. Por favor, eu sempre trabalhei muito nessa questão de redução de custos, porém, reduzir custos não é mandar todo mundo embora e reduzir custos principalmente na nossa área de saúde. Reduzir custos só tem sentido se a qualidade da assistência for preservada ou até melhorada. Não vamos cortar custos diminuindo a qualidade de vida do trabalho de cada um de nós profissionais, principalmente do profissional, do paciente. E é essa pessoa que eu quis trazer para vocês, a questão geral de que quando você, então, que é um dos principais focos, para a gente finalizar essa questão aí, os principais focos que levam à geração dessas infecções hospitalares são o péssimo manejo de resíduos. Por isso, não só lavar as mãos, né? Não só ter vários critérios de melhoria, mas se você consegue trabalhar entendendo na RDC 222 de 2018, que são os planos de gerenciamento de resíduos sólidos de saúde, conectados com as comissões de controle de infecção hospitalar, você fundamentalmente, aí sim, você vai conseguir, né, ter uma melhoria na sua qualidade de atendimento, na sua qualidade de assistência, na sua possibilidade de que, quando você, então, entendendo essa questão de legislação, você vai poder melhorar, você vai poder levar, através de um bom planejamento, de uma boa execução, de uma checagem bacana e de uma ação corretiva, uma ação de melhoria contínua. Só assim nós vamos conseguir melhorar um pouco desse critério brasileiro de assistência e qualidade em saúde, conhecendo agora não só a legislação ambiental e a legislação inerente à nossa prática, mas também como executando ela eu vou ter resultados cada vez melhores.